duas horas de ônibus do lugar onde trabalha. E ele passa o dia no trabalho, que hora ele vai para o CAP, se o CAP só funciona de dia, na mesma hora que ele está trabalhando. Então a própria forma de oferecer o serviço precisa entender como é que a população se desloca. Eu tenho que organizar também, no meu planejamento eu tenho que incorporar a lógica de como a população se desloca. A supervisão matricial das APS adstrita. Aqui uma pequena reflexão teórica. Ao longo do mundo, ao longo da história da espécie humana, a gente teve várias concepções sobre saúde e doença. Só que elas não são destruídas quando uma nova aparece. E hoje a gente tem todas elas. Desde a concepção mágico-religiosa, não é? Ou é possessão por um Deus, ou é possessão pelo demônio, ou é Deus que vai nos ajudar. Nós temos concepções mágico-religiosas, estão aí, e é muito importante isso, porque a religião é um dos grandes modos de produção de conhecimento, como a filosofia, como a arte, como o próprio senso comum e como a ciência. A humanidade foi capaz de criar 5 modos de produção de conhecimento: senso comum, arte, religião, filosofia e ciência. Então eu preciso aprender com as religiões. A concepção ético-moral. Acho que a concepção ético-moral do certo e do errado, né? Tem um comportamento certo e um comportamento errado. Mas isso são valores morais, e a moral também é razoavelmente mutável. Muda com o tempo e muda com a cultura. Então, de novo, aquela coisa, a visão crítica do que é que nós estamos dizendo, sem querer bancar o fiscal da moral alheia. Né? Teve a concepção quantitativa, que tudo era medido, não é? Então, você somado, medido, nós hoje ainda vivemos isso. A gente vai fazer um exame de sangue, tudo é quantitativo, e tem as faixas de normalidade estatística. Aí se está menos do que aquilo, a gente pega um prefixo grego, hipo, a. Por exemplo, a pessoa tem memória, é um fenômeno, é uma função mental, a memória. Memória em grego é mnesis. Aí se a pessoa está sem memória, eu digo que ela está com amnésia. Se a memória está fraca, é hipomnésia, como a hipotensão, não é não? Se a pessoa tem uma supermemória, ela tem uma hipermnésia. Então toda a medicina, toda a enfermagem, toda a psicopatologia ainda está eivada dessa noção quantitativa. Eu pego um radical da função e antecipo com um prefixo de quantidade para menos ou para mais. Então eu tenho a amnésia, a hipomnésia, a dismnésia, a paramnésia, a hipermnésia. É tudo medindo, como se fosse possível medir memória, né? Como se ela não fosse, inclusive, caótica às vezes, como ela não fosse artística. E como o poeta não é um cara que tem a vantagem de entrar em surto, em transe, surto psicótico e voltar. A vantagem do poeta é que ele volta por vontade própria, sem tomar nada, sem pedir ajuda, né? Aí eu tenho hoje a concepção dialética quanti-qualitativa. Então, qual é a concepção do paradigma da atenção psicossocial territorial? A concepção é quanti-qualitativa, indo e vindo. A quantidade virando qualidade, a qualidade virando quantidade. Então, eu tenho que dar conta dessa dialética, desse diálogo, dessa mutabilidade. Porque nós não somos iguais a nós mesmos, nem a nós mesmos. Eu não sou igual a mim quando eu tinha 15 anos. Eu não sou igual ao meu irmão, não é? Que tem só 2 anos de diferença, ou a minha irmã que tem 2 anos de diferença de mim. As lógicas de oferta. Eu tenho um mágico religioso moral. Então, se eu acredito que o transtorno mental é um problema de possessão, como é que eu vou tratar? Eu vou tratar com exorcismos, eu vou tratar. Então,
a cada concepção vem uma lógica de cuidar distinta, não é? Se eu entendo que o transtorno mental é contagioso, né? A psicose é contagiosa, o que é que eu vou fazer? Eu vou asilar, eu vou isolar. Quando se criou o grande asilo, não foi perversão, não foi crueldade. Crueldade é manter hoje. Mas quando se criou no século XVIII o grande asilo, é que se acreditava que o transtorno mental, que a psicose era incurável, intratável e era contagiosa, como a tuberculose, como a peste. Então criaram-se os asilos, porque naquele momento a concepção era aquela. Agora é crueldade, é perversão fazer isso hoje. E ainda tem quem queira fazer, não mais pela concepção de que o transtorno mental é contagioso, mas sim pela necessidade econômica de transformar o cuidado num grande negócio. Aí vem uma primeira revolução, no final do século XIX, que é como é que vai ficar, essas pessoas vão ficar aí dentro, 3.000 pessoas, chegou a ter em Salpêtrière, em Paris, 5.000 pessoas no hospital, sem fazer nada. Aí descobriram que era a necessidade de trabalhar. Aí foram criadas as colônias agrícolas, que começam na psiquiatria, que eram colônias de trabalho, introduzindo o trabalho pela primeira vez como elemento potencialmente terapêutico. Hoje nós temos uma profissão inteira para dar conta disso, que é a terapia ocupacional. Só que a terapia ocupacional precisa sair de fora da armadilha, porque ela não pode treinar a pessoa para retomar o trabalho que ela estava fazendo, porque era um trabalho alienado que o adoeceu. E ela tem que fazer um trabalho novo, emancipador. O objeto da terapia ocupacional é o trabalho emancipador, não o trabalho alienado que havia antes. Agora, se eu emancipo demais, se eu ajudo o cara a se libertar da alienação, esse cara nunca vai mais dar jeito com o trabalho, não se ajusta de novo na fábrica, não consegue mais trabalhar lá castanha, não é não? E aí como é que faz? Ou eu deixo de ser terapêutico, ou eu deixo de ser funcional à manutenção da vida da pessoa num tipo de sociedade que não mudou. Ela vai ter que voltar para o locus social que não mudou, porque a lógica de trabalho era aquela. O ambulatório de especialidades, quando surgem, por exemplo, os psicotrópicos, eu começo agora a ser possível prescrever um medicamento sem precisar manter a pessoa no hospital. Mas esse é um paradoxo. Nos Estados Unidos, sem lei nenhuma, houve uma deshospitalização com a chegada do antipsicótico. O antipsicótico mais velho que entra no mercado de uso, de consumo, é 2 anos mais novo do que eu. Eu sou modelinho 1950, a clorpromazina é de 52. Então, você veja, nos Estados Unidos houve uma deshospitalização em massa, por uma cultura do trabalho. As pessoas não queriam ficar no hospital. As famílias não queriam que eles ficassem no hospital, queriam que eles continuassem produtivos. Então, com o uso do antipsicótico, ainda aquele antipsicótico ainda primário, né, porque tem hoje uma nova geração de antipsicóticos, então você começou a ter um problema nos hospitais fechando porque não tinha cliente. No Brasil, houve o seguinte, os hospitais aumentaram quando chegou os remédios, porque os trabalhadores não acreditavam que o cliente ia tomar o remédio direito, que ele precisasse internar para tomar o remédio direito. Se eu prescrevia um comprimido de 8 em 8 horas, ele ia tomar 2, ele ia tomar 3, ele ia esquecer a hora de tomar. Então, nessa coisa de tutelar o outro, que é um irresponsável, que é uma pessoa sem disciplina, eu inventei a hipertrofia do hospital, para poder dar o remédio no hospital. Aquilo que era libertador virou agora também, porque esse é um problema brasileiro. O brasileiro é capaz até de dar nó até no fascismo. Eu acho que tem um problema da cultura brasileira. A gente subverte muita coisa, sem muita consciência crítica, sem muito plano, mas subverte. Eu acho que até aquele fascismo, modelo italiano, do início antes da Segunda Guerra Mundial, e o nazismo hitlerista,
Até aqui eles entram, eles viram samba, dá um jeito a gente carnavalizar. Mas quando nós temos uma cultura instalada na presidência da República pelo nosso voto popular, não é? Transformando-se numa política da crueldade, alguma coisa deu errado na nossa malemolência de sambistas. Alguma coisa na malemolência tropical do brasileiro deu errado. E a gente já tinha experiência, teve uma primeira experiência com Jânio Quadros, que a primeira coisa que fez quando se tornou presidente foi proibir biquíni nas praias. Entendeu? Depois nós tivemos uma segunda experiência com Collor de Mello, não é? Quer dizer que a gente também, parece que também não anda aprendendo, né? Por conta da pouca experiência de democracia e por conta da interrupção de 21 anos com a ditadura militar. Nós não temos 50 e tantos anos de democracia inteiriça, mas partida ao meio. Aí vem o nosso paradigma, a atenção psicossocial territorial. Esse é o paradigma que nós estamos tentando praticar. Os outros desapareceram? Não, porque eles continuam em competição. Alguém defende um desses outros aqui. Então é um ato político permanente, é uma luta permanente, não dá para parar. E tem mais uma outra coisa, não dá para ficar acomodado apenas no mistério, na tarefa de trabalhador, de empregado. Porque há tanta precariedade hoje nos nossos vínculos, que a gente você consegue um contrato de 8 meses, quando um projeto terapêutico pode ser de 1 ano. Mas aí você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de que não vai haver renovação do seu contrato, aí você fica menos crítico. Nós deixamos de ser militantes para ser trabalhadores acovardados. Essa coisa eu já falei para vocês, né? Por que atenção, por que psicossocial, por que territorial. Isso aqui também é uma coisa rápida de história. Quais foram os modelos de transformação que o Ocidente viveu do pós-Segunda Guerra para cá? A psiquiatria de setor francesa no fim dos anos 40, análise institucional francesa no início dos anos 50, a comunidade terapêutica inglesa nos fins dos anos 50, a antipsiquiatria inglesa nos anos 60. Hoje tem gente que chama tudo de antipsiquiatria. E tem psiquiatra reacionário que também quer criticar a psiquiatria social, democrática, inclusiva, com o nome de antipsiquiatria. Mas antipsiquiatria é o nome de um modelo. O modelo inglês dos anos 60, que tinha a filosofia existencialista por trás, não é? E que acreditava que a doença mental, que a psicose, era um alternativo estado do ser, sem esquecendo o sofrimento que isso causa. Então era uma coisa legal ser psicótico. Só que isso é um reducionismo. Nenhum dos autores da antipsiquiatria disseram isso. Nenhum dos autores disse isso. Mas foi interpretado como se a antipsiquiatria fosse uma defesa de que deixássemos a psicose em liberdade total, sem nenhum cuidado, sem nenhum pedido de socorro por parte do psicótico e sem nenhuma atenção, porque seria um alternativo estado do ser. Essa é a minha geração, viu? Eu fiz 18 anos em 68, no auge disso, no auge do movimento hippie, no auge de todas essas coisas aí. Eu olho para trás e fico dizendo, poxa, que legal, né? Hoje, como se eu fosse gaúcho, eu diria trilegal. A psiquiatria preventiva e comunitária americana e a psiquiatria democrática italiana dos anos 70 e 80. Então isso é uma leitura que o movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, que é aquela parte do movimento da luta antimanicomial, que foi para dentro dos governos tentar criar políticas, não é? Porque o movimento da luta antimanicomial é muito maior, porque ele tem que refletir sobre a sociedade inteira. E o movimento brasileiro de reforma psiquiátrica foi para dentro dos governos, dos municípios, dos estados, da nação, para tentar criar política, criar lei Mário Mamed,
Lei Paulo Delgado, que é a lei nacional, 7 anos depois da nossa, né? 7 anos depois da nossa. Então fomos para dentro, fomos lutar para incluir, fomos fazer as conferências, fomos pegar carona no SUS, porque a reforma psiquiátrica antecede o SUS e só se viabiliza com a implantação do SUS, né? No Brasil a gente passou também por muita coisa. Em 1850 foi criado o primeiro hospício brasileiro, segundo a lógica asilar, o Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro. Tá? Essa era, a Teixeira Brandão é um psiquiatra que foi formado na França e volta para o Brasil com os ideais republicanos. Aproveita a proclamação da República para dizer duas coisas muito simples. Transtorno mental não se trata só com isolamento, com perda de liberdade. É o que nós ainda estamos hoje dizendo, o que Teixeira Brandão disse em 1890. A segunda coisa, que é tão subjetivo, é tão complexo, que não dá para entregar para a política, para a iniciativa privada. Não pode virar mercadoria. Uma coisa que seja mais objetiva, que eu possa medir, que eu possa ver que existia uma vesícula biliar e depois eu vi que a vesícula biliar foi retirada, isso dá ainda minimamente para ser mercadoria. Mas cuidar do transtorno mental, não. Isso não sou eu que digo, não é nenhum socialista, né? Teixeira Brandão, um republicano do início da República Brasileira, que não tinha ainda virado República do Café com Leite. Ainda havia um conjunto de boas ideias, inclusive democráticas, em circulação. Aí vem esse senhor, Adalto Botelho, que ficou todo o período Vargas e sobreviveu à queda de Vargas em 45 e veio só sair quando Vargas voltou em 50. Então, Adalto Botelho cria o primeiro Serviço Nacional de Atenção aos Psicopatas, que era o termo usado na época. E o Brasil estava passando pela modernização autoritária, mas era de ouro dos hospitais estaduais. O que é que o Adalto Botelho criou? Um sistema que a Caixa Econômica entrava com dinheiro para financiar a construção do hospital e a Previdência pagava a internação, as diárias. Não é? Mas, isso foi já depois do golpe militar, já foi com o Leonel Miranda. O Adalto Botelho era o seguinte: não adianta ter hospital só no Rio, São Paulo e Minas. Tem que ter um hospital público em todos os estados do Brasil. E quando surge a ideia de criar o Hospital de Saúde Mental de Messejana. Só que quando ele saiu do cargo, o Hospital de Messejana não foi inaugurado. Ele começou a ser construído por volta de 58 e só foi inaugurado em 63. Ele ficou algum tempo fechado como um elefante branco sem funcionar. Porque o pacto era o seguinte: o governo federal construía o hospital e mobiliava. E o governo estadual dava a terra e contratava o pessoal. E o governo do Ceará disse que não tinha dinheiro para contratar o pessoal para poder trabalhar no hospital, e foi inaugurado em 63. E temos agora, depois do Leonel Miranda, que é aquele, né, da privatização, entre 1967 e 1984, algum de vocês nasceu nesse período, entre 67 e 84? No dia que você nasceu, 17 leitos psiquiátricos foram inaugurados. Porque o crescimento de leitos psiquiátricos foi estrondoso, com financiamento da Caixa Econômica para construir o hospital e com a Previdência financiando a internação. Então, usando uma linguagem econômica, né, você não precisava de capital inicial, capital de investimento, porque a Caixa Econômica te emprestava a juros subsidiados com 5 anos de carência. E você não precisava de capital de giro, porque você tinha a garantia da contratação de todos os leitos pela Previdência. Eu que fui supervisor, fiz algumas avaliações a serviço do INAMPS. Fui a Pernambuco, por exemplo, ver, tinha um hospital lá com 3.000 leitos,
que tinha uma ambulância para pegar bêbado e mendigo de noite para internar no hospital, para poder garantir que todos os leitos estavam sempre sendo ocupados com a Previdência pagando. E por último temos o Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica dos anos 70 e 80, que é um projeto de inclusão social e democracia que antecede e se viabiliza com o SUS. Poxa, pulei foi muito, ou não? Não, pulei não. Gente, isso aí é alguns livros, quem quiser aprofundar, o livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Fiocruz, o livro da Fleury, da Sônia Fleury, Saúde e Democracia, a Luta dos SEBs, o livro do Merri e do Amaral, a Reforma Psiquiátrica no Cotidiano, que não adianta falar só dos grandes conceitos. Eu estou dizendo que eu estou voltando aos conceitos para a gente se lembrar. Se lembrar o que é que a gente pensou quando começou a propor essas coisas que hoje estão sendo descontinuadas e destruídas, não é? Esse é um livro meu, oriundo da minha tese de doutorado, Epidemiologia da Imprecisão, Processo Saúde e Doença Mental como objeto da epidemiologia, onde eu pego inclusive a parte histórica, né, das reformas, estão lá. E tem esse outro livro meu com um colega enfermeiro, o José Maria Guimarães, e uma colega terapeuta ocupacional, a Luciana Abreu, Supervisão Clínica Institucional e Organização da Atenção Psicossocial no Ceará. Esses dois últimos já têm edição e-book, né? Esse aqui na própria Fiocruz fez uma reedição eletrônica, e esse aqui que foi editado pela Lucitec, a versão impressa, hoje tem e-book